Bom, gente, olha só, agora a gente vai tratar um caso muito sério, um assunto muito sério aqui no Tribuna do Povo. Na verdade, uma provocação aí que acabou surgindo, e eu estou com um artigo aberto aqui, viu, secretária, na minha mão. Agradeço já a sua presença aqui no Tribuna do Povo, porque com certeza é um assunto que diz respeito a todos nós, né? Porque sim, a sociedade tem que se atentar para esse assunto que a gente vai falar agora, que diz respeito à descriminalização de uso de drogas aqui no nosso país, né? Uma provocação que saiu do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMEM, com uma carta ao Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, pedindo que não haja essa descriminalização de drogas. Para o pessoal que está em casa, secretária, vamos contextualizar, então, essa nossa discussão aqui e a importância dela. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Agradecer por trazer um assunto tão sério e que repercute na vida de todos nós. Apesar da discussão estar acontecendo lá no Supremo Tribunal, com 11 ministros, né, mas que vai representar uma ação direta na vida de todos nós. A descriminalização das drogas quer dizer uma discussão para quem está em uso e porte de drogas não ser punido, não ser caracterizado como crime. Hoje a lei é clara, a lei existe, ela está em vigor e é crime não só o tráfico, mas também o uso e o porte da droga. E o STF está discutindo justamente a questão do indivíduo usar e consumir, usar e portar a droga, dizendo que isso não é mais crime. Isso é muito sério. Bom, toda essa discussão, então, a gente pode dizer que é uma vertente para legalização, porque eles falam de droga. O artigo, inclusive, fala sobre drogas, né? Sobre o uso e descriminalização das drogas. Mas algumas falas de alguns ministros jogaram o tema diretamente para maconha. Isso a gente pode dizer que é uma vertente, então, para quem sabe a legalização da maconha aqui no nosso país, secretário? Com certeza é um pano de fundo para se chegar à legalização das drogas. É um tema que vem sendo discutido há muitos anos. Muitos países têm debatido, aberto. E aí, assim, existem vários estudos. Estudos da questão negativa, né? Do uso, consumo da droga. A maconha, ela está trazendo como essa vertente, mas a lei é clara, ela fala de todas as drogas, então eu, sinceramente, não entendo qual é a vertente do STF, eu tenho dificuldade de entender qual é a lógica que ele está usando de um artigo que fala de todas as drogas para trazer para uma lógica de maconha somente, sem ter uma discussão clara de quanto isso vai ser nocivo, o quanto isso vai impactar na vida das pessoas, o quanto isso vai gerar de violência, vai gerar de dano para essas famílias, enfim, né? Bom, é importante esse ponto que a senhora destaca agora, até porque eu quero convidar você, telespectador do Tribuna do Povo, a sua participação nessa discussão é importante. A gente quer saber a sua opinião, a gente quer saber, né, de que lado você está, se você é a favor, se você é contra. Então, participa com a gente dessa discussão aqui super importante, manda o WhatsApp aqui para a produção, 988719831. E eu acho importante, secretário, a gente lembrar o seguinte também, porque é um assunto polêmico. A gente vive no Brasil, um país, né, infelizmente, né, rodeado por vários países que boa parte da economia se baseia no tráfico de drogas, a gente sabe, a gente tem que falar abertamente aqui, né? Esse pode ser um problema sério aqui para nós também. Com certeza. E aí, volto a dizer, a violência ela está muito linkada a isso tudo, né? A nossa preocupação, nós tivemos aí há pouco tempo uma tragédia em Blumenau, inclusive envolvendo uma situação que tem um pano de fundo em relação às drogas e o que isso traz para a sociedade como retorno. E tu não poder, em vez de a gente brigar para que a gente tenha maiores punições, de a gente estar liberando sem estar preparando toda essa sociedade e o apoio como saúde pública, por exemplo, de como lidar com essas consequências.
Inclusive, a senhora tocou no ataque à creche aqui em Blumenau e no depoimento, né, de algumas testemunhas, de algumas vítimas, inclusive o padrasto, agora estou lembrando aqui daquele suspeito de ter feito esse ataque terrível aqui em Blumenau, ele deixou de dar uma queixa contra esse suspeito, não é? Isso. Esse homem de 25 anos, por medo, porque ele, segundo o padrasto, ele foi agredido com golpes de faca por este homem, e ele deixou de dar uma queixa por medo da reação dele, porque é usuário de drogas. Isso também é um ponto a gente se pensar. Com certeza, e a mãe dele no depoimento, isso também saiu em toda a mídia, a mãe também trouxe a diferença do filho antes e depois do consumo de drogas. Esse foi um tema que, inclusive, Moisés, a gente levou a Brasília junto com as famílias que perderam seus filhos. Nós tivemos há poucos meses atrás aí com a ministra Rosa Weber, e uma das discussões das famílias, um dos temas importantes foi justamente isso, a não legalização das drogas, de que a gente tivesse aí uma questão de justiça, penalização, tratamento, mas numa vertente muito maior. Mas com certeza para nós foi um choque muito grande esse assunto estar novamente no STF agora, nesse momento, diante de tudo que a gente passou e dos pedidos, do clamor que a sociedade de Blumenau fez através dessas famílias. Bom, a senhora me fez lembrar também um fato. Ontem aqui no Tribuna, a gente levantou essa bola das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A senhora está à frente da pasta, Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Blumenau, né? Tem toda a parte da abordagem social, da assistência social, e a gente vinha falando aqui no Tribuna em relação a essas pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. A maioria, infelizmente, está envolvida em drogas ilícitas, em álcool. E esse também é um problema que a gente tem que levar em consideração, porque muito se fala assim, né? Tem campanha de não dar esmolas, é importante que a população não dê esmolas, mas imagina uma descriminalização do uso de drogas para essa população que muitas vezes não responde, a pessoa não responde por ela mesma numa situação que ela se encontra na rua. Isso mesmo, e outra coisa, a pessoa que é usuária, ela não se vê como uma pessoa que está doente, que está à mercê das drogas, ela não pensa por ela está pelo vício dela. Ela não se percebe doente, então ela não vai para um tratamento, ela não procura a saúde para se tratar, e aí vem toda a questão que a gente sempre fala aqui. Nós não podemos obrigar a pessoa em condição de rua a sair dali. Mas a gente oferta os serviços. Agora, quando o vício a mantém através das doações, ele consegue manter o seu consumo, ele não vem para os serviços, porque ele não se vê doente, ele não se percebe. Agora, imagina a gente esperar que o indivíduo caia em si, que ele realmente não está numa condição onde ele está fazendo mal para si e para os outros, porque a gente esquece, às vezes, de toda aquela situação que ele já passou. Ele era filho de alguém, ele era pai de alguém que perdeu a família. Não é fácil uma família largar o seu ente querido porque ele não consegue mais conviver por conta das agressões, de ver a pessoa sucumbir das drogas e não conseguir fazer nada e chegar numa condição que é a condição de rua, que não é digno de ninguém viver nas ruas. Ele não precisa viver na rua. É uma condição que ele está e não é porque ele quer. É porque o vício faz com que ele fique na rua. Isso precisa ficar claro. Bom, e muita gente, claro, defende a descriminalização do uso de drogas, outras pessoas, né, não defendem, e muita gente faz comparações, secretária, com países da Europa, por exemplo, a Holanda. Não, lá é descriminalizado, a pessoa pode fazer a utilização, por exemplo, vamos pegar a maconha, que vem em questão aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo aqui no Tribuna do Povo. Mas é muito diferente, né? Primeiro a questão cultural, né? A questão pessoal também, eu acho que a gente não pode comparar. E aí vem outro assunto que a gente chama atenção aqui, alguns estudos apresentam sempre os indicativos positivos.
é terapêutico, é relaxante, né, faz bem, mas tem também os indicativos negativos a respeito desse assunto, que é, por exemplo, aumento no número de violência no trânsito, porque a pessoa às vezes está alterada física e psicologicamente. Tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, secretária. Com certeza, e é um precedente delicado, porque o STF está tratando isso como um direito do indivíduo. Eu tenho direito a me fazer mal. Ele está tratando isso sim. Ah, vai fazer mal. Ele não está dizendo que não faz mal. Ele está dizendo que o indivíduo tem direito a decidir se aquilo vai fazer mal para ele, está tudo certo. Mas e o mal que ele vai fazer para o outro? E aí, daqui a pouco, nós vamos ter então, o indivíduo consumiu álcool, dirigiu, bateu, se machucou o outro, mas aí é um direito individual dele também, né? Então, é um precedente muito delicado, é um precedente que está olhando pesquisas a favor, mas não está observando os indicadores negativos que tem em todos esses países que a liberação acontece, também tem os indicadores negativos do aumento de consumo, porque fica muito mais acessível, os adolescentes, as crianças que acabam se envolvendo com mais facilidade, isso ninguém fala, né? A questão da violência dentro de casa, a violência no trânsito, então é polêmico, e o que a gente quer aqui? Que as pessoas se atentem, que saibam que essa discussão está acontecendo, que nós precisamos se envolver, porque quem vai ter o impacto disso somos todos nós. Então precisamos se atentar, precisamos se posicionar e realmente ter claro que esse Brasil é feito por todos nós e não por poucas pessoas que pensam por nós e que decidam por nós. Secretária, deixa eu chamar a participação do telespectador aqui, porque estão surgindo algumas opiniões em relação a esse polêmico assunto. Olha só, o Brutus, boa tarde a todos. Sou contra as drogas, por onde ela passa destrói famílias. Temos que manter a lei mais severa. Sim, não aceitar isto como algo normal jamais. Opinião do telespectador aqui. Tem outra, o Marcos. Sou contra a legalização das drogas, a descriminalização. Mais participações. Laerte também. Isso é um absurdo. O STF deveria cuidar de coisas sérias, segundo a opinião do Laerte. Olha só quanta participação. A Marlene Nafim. Pelo bem das famílias, sou extremamente contra a legalização das drogas, né? E assim por diante. A Cris. Olha só, há vidas ceifadas por motivo de drogas, famílias destruídas. Imagina legalizando tudo isso. Estamos vivendo um momento muito triste no nosso país. Bom, daqui a gente tem um termômetro, secretária, muitas participações, né? Então, para a gente encerrar essa nossa entrevista, que a gente poderia ficar aqui 3 horas conversando sobre esse tema que é super importante, super polêmico. Muito bom a senhora ter aceitado o nosso convite para discutir sobre esse tema que está sendo discutido, né, no Supremo Tribunal Federal, que de acordo com muitas pessoas aqui, infelizmente, esse assunto está sendo debatido lá. Mas a gente pode dizer assim, para encerrar, esse é uma entrada para a utilização de drogas mais severas, secretária? Com certeza. Pesquisas dizem isso. Pesquisas trazem o olhar de que começa muitas vezes com o álcool e com a maconha e chegam no crack, na cocaína. E tem uma outra questão muito séria. Já tem estudos que comprovam que o uso contínuo de drogas, mesmo a maconha que se fala que é tão relaxante, simples, tranquila, levam a uma consequência de saúde mental, a exemplo da esquizofrenia. Então, é um assunto que, primeiro, gente, vamos se inteirar, vamos ter claro, não vamos abrir para uma situação que pode nos trazer algo que a gente não vai conseguir reverter. É muito sério, então fico feliz pela participação. Nós tivemos essa semana uma live das mães que perderam seus filhos na tragédia da creche, falando sobre isso. Então vamos nos posicionar e vamos demonstrar a nossa indignação, né, e o valor de que, realmente, como eu falei, esse país é nosso
e cabe a nós nos manifestarmos do que a gente quer. Secretária, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Tribuna do Povo, esclarecendo para a população, né, emitindo algumas opiniões a respeito desse assunto tão polêmico. Obrigado. E o espaço está sempre aberto aqui para participações quando a senhora desejar, ok? Muito obrigada. Obrigado, secretária Patrícia Sá.